Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Barbosa. Sejam bem-vindos a este webinar. Ok, parece que vocês estão me visualizando. Eu vou habilitar a câmera por alguns instantes para a gente se conhecer, pelo menos para vocês me conhecerem, quem não me conhece. Sou eu, Marcelo, membro da BIX desde 2001. Para quem não conhece, é uma associação de profissionais da área de telecomunicações, mais voltados principalmente a cabeamento. Dessa BIX eu tenho algumas certificações, o RCDD já há uns 20 anos, o DCDC e o NTS. Também sou membro de uma comissão de estudos do COBEI, do Comitê Brasileiro de Elétrica, da ABNT, justamente a comissão de estudos que desenvolve e dá manutenção nas normas nacionais de cabeamento estruturado. Também tenho certificação do Uptime Institute, como a ATS. Sou instrutor do Data Center Dynamics da IC Professional, da Fluke Networks, no treinamento CCTT. Atualmente também ministro curso pela Panduit e pela minha empresa Claris Treinamentos. O objetivo aqui é falar primeiro sobre tipos de cabos óticos, depois sobre categorias de desempenho das fibras óticas, isso é o que vai nortear o nosso webinar, e depois vou introduzir para vocês um curso sobre esse tema, que vai ser lançado mês que vem, e um brinde para quem teve essa paciência toda de ficar até o final. Bom, antes de entrar aqui, só ressaltar uma coisa, que muita gente fala em cabo ótico, fibra ótica, e trata tudo como uma coisa só. Mas, na verdade, são duas coisas um pouco diferentes. Uma coisa é a fibra ótica em si, que está dentro do cabo, e ela é escolhida de acordo com a aplicação, ou seja, o protocolo de rede que eu vou utilizar, seja ele Ethernet, Fiber Channel, Profinet, ATM ou FTTX, por exemplo. Se é Ethernet 1 GB, 10 GB, 40 GB, se é FTTX, rede ótica passiva de 1 GB, de 10 GB, isso que vai me determinar qual a fibra que eu vou utilizar versus a distância desse link. Isso é a determinação da fibra ótica. Então, se eu vou utilizar, por exemplo, a Ethernet a 1 gigabit, numa distância de 200 metros, eu tenho algumas fibras óticas que eu posso utilizar. Se eu vou utilizar o mesmo Ethernet 1 gigabit para um link de 6 km de distância, isso determina um outro tipo de fibra. Se eu quero rodar em 200 metros, não 1 gigabit, mas 40 gigabits de Ethernet, também é outro tipo de fibra. Agora, o local onde eu vou instalar essa fibra ótica, seja internamente a um edifício, área externa, dependendo do ambiente e das agressões físicas que esse cabo pode sofrer, isso vai me determinar o tipo de cabo, que nada mais é do que um invólucro para proteger as fibras. Por isso eu separei dois tópicos. Um é falar do cabo, que eu vou falar desse invólucro que vai proteger a fibra, e depois eu vou falar sobre a fibra em si, que é dependente do protocolo que vai ser utilizado. Bom, primeiramente, cabos óticos. Os cabos óticos nada mais são do que invólucros para proteger fibras óticas. Então, o objetivo dele realmente é a proteção. E quando a gente fala em proteção da fibra ótica, eu tenho que saber, primeiramente, onde eu vou instalar esse cabo. Então, genericamente falando, nós temos ambientes internos, externos e mistos. Ambientes internos são aqueles locais onde o cabo não vai ter problema de intempéries, por exemplo. Ele vai ficar num edifício onde vai estar o abrigo da chuva, da luz solar, provavelmente também não vai ter rato ali, vai ser instalado em calhas, eletrocalhas, canaletas, em eletrodutos, shafts, então, mecanicamente, ele vai estar muito bem protegido. Então, o cabo interno não precisa de muita coisa. Agora, o cabo externo não, ele vai ficar, provavelmente, ao tempo, sujeito a água, a sol, talvez a rato, a vento e outros estresses mecânicos. Então, vai me requerer um cabo um pouco mais robusto. Existe o misto, o indoor-outdoor, que ele tem um pouquinho de cada coisa. Então, vamos começar a detalhar isso. O cabo de uso interno, como eu falei,
é um cabo que vai ter menos proteção contra qualquer coisa, né, que possa acontecer com a fibra, porque ele vai estar no ambiente justamente interno, ao abrigo de chuva, de sol, etc. Então, é um cabo mais maleável. Então, dentro das edificações, como eu não tenho esse problema todo, eu vou usar o cabo interno, que ele é mais leve, ele é mais fino, geralmente, é mais fácil de passar por tubulações, por calhas, e quando chega no distribuidor óptico, no DIO, é mais fácil também eu abri-lo, ancorá-lo na estrutura do DIO, fazer a abertura e fazer uma fusão ou uma conectorização. Então, o cabo interno é o mais fácil de trabalhar de todos. Então, o cabo interno é mais fácil de trabalhar, então é o preferido para situações onde realmente eu não tenha problema com intempéries, com problemas mecânicos. Por isso, eu também devo protegê-lo desses estresses mecânicos. Então, o cabo interno deve ser sempre colocado dentro de uma infraestrutura ou de um caminho que vai protegê-lo mecanicamente, porque ele não é tão robusto como os cabos externos. Então, eu sempre coloco indutos, calhas, leitos, protegendo contra alguma coisa. É claro que, dependendo da instalação, se for uma instalação muito importante, eu vou protegê-lo mais ainda para evitar que alguém intencionalmente vá cortá-lo. Mas, por si só, como ele é mais frágil, ele vai ser colocado sempre em algum tipo de infraestrutura. E vocês vão reparar que ele sempre tem uma cor, a capa externa dele, que vai indicar o tipo de fibra que tem lá dentro. Ao contrário do cabo externo, como vamos ver daqui a pouquinho, que é sempre preto, o interno tem uma cor que vai associar o tipo de fibra. Já no ambiente externo, nós temos os cabos que são pretos. Então, todo cabo preto foi feito para ser colocado em ambiente externo. Isso não limita-se ao cabo de fibra ótica, mas também cabos de par metálico e cabos coaxiais são assim também. Os cabos externos, como já falamos, eles são mais robustos, e aí, dependendo do local, você vai ter que colocar ele com mais ou menos robustez, né? Se for um cabo para ficar, por exemplo, diretamente enterrado, aí sim eu vou ter que ter um cabo com maior proteção possível. Se for um cabo para ficar numa tubulação subterrânea, aí o estresse mecânico vai ser menor, de repente é um cabo não tão robusto assim. Se ele ficar instalado em postes, né, a via aérea, ele vai ter que ser um cabo robusto e às vezes autossustentável, dependendo se o sistema de posteamento tem ou não um mensageiro. Tá? É um cabo que aceita altas contagens de fibras, porque normalmente na área externa você passa cabos longos e muitas vezes eu preciso de muitas fibras para poder compensar esse custo do caminho. Né? Se eu vou passar um cabo com 50 quilômetros de comprimento, eu já aproveito para colocar muitas fibras, porque colocar um segundo cabo é muito custoso no ambiente externo, com essa distância toda. Então, hoje em dia, tem cabos, inclusive, que chegam a 6.000 fibras para ambiente externo. Geralmente, esses cabos, eles, embora aguentem umidade, estarem molhados por causa da chuva, não são cabos também para ficar submersos. Né? Cabo submarino é um outro tipo de cabo para aplicação bastante específica, é o mais robusto de todos, mas eu não incluí nenhuma foto dele aqui no slide, porque foge um pouquinho do nosso objetivo. Por outro lado, o cabo externo, ele é robusto, mas não tem proteção contra incêndio, diferentemente dos cabos internos, né, que devem ser classificados frente à chama, os externos não. Então, por isso, eu não posso colocar um cabo externo entrando pelo prédio, subindo pelo shaft, chegando até o data center ou chegando até uma outra sala de racks, porque ele tem essa capa externa geralmente inflamável. O cabo interno, vou voltar ao slide, o cabo interno, ele é menos robusto, mas ele tem que cumprir com normas de flamabilidade e emissão de fumaça, emissão de gases tóxicos. Aqui, nesse slide, é um exemplo dos ambientes pelos quais podem passar cabos externos. Ambiente aéreo, subterrâneo com dutos e subterrâneo diretamente enterrado. Para cada um desses ambientes, vocês têm cabos mais apropriados.
É claro que tem cabos que podem suportar os 3 ambientes, mas sempre olhe no catálogo do fabricante quais as aplicações do cabo externo e se elas correspondem com as aplicações que vocês necessitam. Se for, por exemplo, subterrâneo, muito possivelmente há a possibilidade de ratos, né, atacarem esse cabo, então vai ter que ter um cabo com algum elemento anti-roedores. Como eu falei, se for passar em via aérea, via postes, né, e não houver o fio mensageiro, e você não for lançar esse cabo de aço mensageiro, você vai ter que usar um autossustentado, e assim por diante. Mas o que acontece quando eu tenho uma instalação de fibra ótica que vai sair de um prédio e vai para outro prédio, e eu preciso passar pelos 2 ambientes. Enquanto ele está dentro de um prédio, saindo do rack, chegando até o ponto de saída, ele vai passar talvez uns 50, 100 metros dentro do edifício. Depois ele vai passar para uma área externa de talvez uns 100, 200, 300 metros, e aí entrar em outro edifício, percorrer mais uns 50 metros até chegar no rack. Como é que eu faço? Aí eu tenho 2 alternativas. A primeira, uso os 2 tipos de cabo e na hora que o cabo vai sair ou entrar no prédio, eu coloco uma caixa e faço uma emenda dos 2 tipos de cabo. Essa é a solução interessante. Sempre que eu preciso de um cabo muito robusto externo, essa é a solução encontrada, né? Coloca um cabo externo apropriado e quando ele vai entrar no edifício, você faz a fusão e faz a transição para um cabo interno. Só que isso é custoso, né? São 2 tipos de cabos diferentes, e aí tem as caixas de emendas. Então, nem sempre é interessante. Então, existe esse terceiro tipo de cabo, que é o indoor-outdoor. É um cabo classificado no Brasil como CFOT, cabo de fibra ótica de terminação. Ele junta um pouquinho das 2 coisas, né? Também chamado de indoor-outdoor. Ele junta a proteção contra intempéries, principalmente umidade e luz solar direta, e também ele é classificado para uso interno, porque segue as normas de comportamento frente à chama. Ele é intermediário em termos de maleabilidade, ele não é tão fácil de trabalhar quanto o cabo interno, mas não é tão robusto, tão rígido quanto um cabo que é somente externo. Mas ele evita a existência daquele ponto de transição entre cabo externo e cabo interno nas entradas das edificações. Só lembrando que a norma nacional e a norte-americana determina que um cabo tipo externo só pode entrar 15 metros dentro da edificação antes de fazer a conexão em outro tipo de cabo. Então, o indoor-outdoor é bem usado nessas situações onde eu tenho que sair do edifício, passo por uma área externa e entra em outro edifício, sem ter que utilizar caixas para fazer essa conversão de tipo de cabo nas entradas dos edifícios. Então, acaba sendo uma instalação um pouco mais simples, mais rápida e mais barata. Só não dá para utilizar o indoor-outdoor quando a área externa necessita de um cabo muito mais robusto por algum problema específico qualquer, por exemplo, um solo que congela, anti-roedores ou cabo autossustentável, por exemplo, aí já começa a ficar difícil achar esse tipo de cabo como indoor-outdoor. Mais instalações corporativas, onde eu vou passar um pouquinho por área externa, seja para chegar no estacionamento, numa portaria, numa balança, ou entre um prédio e outro, que geralmente vai ficar bem protegido, numa tubulação subterrânea, geralmente é bem utilizado o indoor-outdoor. Lembrando que vocês podem já escrever as perguntas aqui ou deixar as perguntas para serem feitas ao final. Eu reservei pelo menos 20 minutos para a gente resolver dúvidas aí ao final do webinar. A construção dos cabos internamente, geralmente cai nesses 2 tipos, né? Tight buffer ou loose tube, seja ele interno ou externo. O tight buffer é o que tem na fotinho à esquerda, cada fibra tem um revestimento secundário chamado de buffer, geralmente é de 900 microns ou 0,9 milímetros de diâmetro. Tem os membros de tração que geralmente são Kevlar ou aramida e só, não tem mais muita coisa aí. É maleável,
você pode terminar essa fibra já com buffer diretamente em conectores, né, fazer fusão, tirando essa capa. Então, os cabos internos geralmente são tight buffer, porque combina muito bem com o tipo de aplicação interna. Já o outro tipo de cabo é o externo, loose tube, onde você tem dentro do cabo tubos, um ou mais tubos, e esses tubos ou subunidades têm dentro dele várias fibras, e essas fibras não têm esse revestimento secundário ou buffer. Portanto, essas fibras estão ali somente com o revestimento primário, que é o acrilato de 250 microns, ou 1/4 de milímetro. Então, são fibras mais finas, que geralmente, até dentro de cada tubinho desse, é comum encontrar até 12 fibras óticas. E elas ficam soltas dentro desse tubo. Diferente do cabo tight, que tendo aquele revestimento secundário, as fibras são todas grudadas ali no cabo, já no cabo loose, elas estão soltas dentro desse tubo interno. Isso faz com que o cabo fique com uma resistência mecânica ao estresse mecânico maior, né, já que a fibra ótica fica desconectada fisicamente da estrutura do cabo. Portanto, é um tipo de cabo preferido para instalações externas, o loose tube. Embora existam os crossovers, né? Existe o tight para uso externo e loose para uso interno, mas geralmente o que acontece é o tight mais apropriado para ambiente interno e loose geralmente é mais apropriado para ambiente externo. Além desses dois tipos, existem os cabos com ranhuras, vocês podem ver no desenho à esquerda e à direita, são ranhuras, e em cada ranhura você tem uma certa quantidade de fibras. E esses são os tipos de cabos que provocam, permitem, né, a maior densidade de fibras, principalmente em cabos externos. Tem também a possibilidade dessas fibras não estarem soltas dentro de um tubo, mas agrupadas em fitas, ou ribbons. Cada ribbon geralmente tem 12 fibras coladas lado a lado. Então, você consegue empacotar dentro do cabo centenas de fibras em fitas. E tem o da direita, que é o mais recente avanço, que é o pliable ribbon, ou rollable ribbon, onde essas fitas, elas têm essas 12 fibras coladas, mas de maneira intermitente, de maneira que a fita não fique sempre reta, você possa enrolar essa fita. Então, um cabo de ranhuras ou loose tube, onde as fitas ficam enroladas, é o que provê maior densidade de fibras hoje em dia, chegando a 6.000 fibras no único cabo. Além disso, nós temos que ressaltar que existem alguns elementos adicionais dentro do cabo, que são os elementos construtivos. Alguns deles já falamos, né? O próprio tubo unidade, né? Ou aramida, que é o Kevlar de tração, mas podem haver alguns outros, né? Membros de tração feitos em aramida ou em aço. Na foto aí você vê um cabo com 2 arames de aço, na parte 180 graus um do outro. Você vê que quando você vai passar esse cabo para uma tubulação, você amarra o cabo de aço de tracionamento nessas 2 arames para fazer a tração do cabo. Seja qual for o elemento utilizado como membro de tração, é por ele que você traciona o cabo, nunca pela capa externa. Existem proteções contra umidade para cabos externos, claro, que podem ser proteções secas ou à base de gel, estão cada vez em menos quantidade, né? O pessoal tem preferido as proteções secas, é mais fácil de trabalhar, e o gel é inflamável, né? Proteções contra roedores, que também podem ser metálicas, como essa da foto, uma armadura metálica ou uma proteção à base de fibra de vidro. Ripcords, que são, tem no desenho aí umas fibrinhas amarelas, que são os ripcords, que são cordões de algum material tipo nylon ou Kevlar, ou algo semelhante, que facilitam o rasgamento da capa externa do cabo. Você, na hora de decapar o cabo, decapa uns 20, 30 centímetros, pega o ripcord, enrola em um alicate, por exemplo, e puxa ele longitudinalmente
ao longo do cabo e ele vai rasgando a capa. E podem haver alguns outros elementos metálicos, como, por exemplo, a armadura metálica. Não confundir a armadura metálica com a proteção metálica contra roedor. A proteção metálica contra roedor visa justamente evitar que o roedor roa a fibra. Já a armadura metálica tem o objetivo de dar mais resistência mecânica ao cabo para evitar esmagamentos em algumas situações onde isso possa acontecer. Além disso, os cabos vão ter propriedades mecânicas próprias, por exemplo, diâmetros externos, raios mínimos de curvatura, carga máxima que ele aguenta. Ele vai ter o comportamento frente a chamas para os cabos internos, onde eu vou ter a aplicação correta deles, em que ambiente interno eu posso colocar cada tipo de cabo, quais são as classificações e normas relativas a isso, a questão da condutividade dele. Se ele tiver elementos quaisquer metálicos, ele é considerado condutivo, portanto, necessita de aterramento dessas partes metálicas quando eu faço a decapagem desse tipo de cabo. E também existem os padrões e normas de codificação por código de cores para identificar as fibras e as subunidades dentro do cabo. Sempre olhar nos catálogos de fabricantes todos esses elementos que podem ter no cabo. E com isso, nós encerramos a primeira parte, que é sobre cabos de fibra ótica. Alguém tem alguma pergunta de cabo especificamente, que a gente poderia, de repente, já matar agora? Vou dar um minutinho para vocês pensarem, escreverem. Luciano está comentando que já trabalhou com cabos OPGW, eles são bem robustos porque os cabos OPGW são aqueles cabos de fibra ótica usados como para-raios em linhas de transmissão elétrica. Então, eles têm que ter toda aquela parte metálica para aguentar o raio, um span grande entre torres, né, tracionamento, a capacidade de tracionamento grande, são bastante robustos, só que a fibrinha lá no meio é bem frágil, como qualquer outro cabo ótico. Fibras óticas. Então, uma vez falado sobre o cabo, vamos falar sobre a fibra em si. E aí é um assunto totalmente à parte, independe do tipo de cabo. A fibra ótica pode ser, grosso modo, multimodo, monomodo. Esses são os dois grandes tipos de fibra que tem no mercado, e o que diferencia um do outro, basicamente, é o diâmetro do núcleo, que é por onde passa todo o sinal luminoso da minha rede. Vocês podem ver no diagrama que a fibra multimodo ela tem 50 ou 62,5 microns, ou milésimos de milímetro de diâmetro. Já a fibra monomodo tem aproximadamente 9 microns de diâmetro. Em todos os casos, a camada externa de vidro, chamada de casca, ou cladding em inglês, tem sempre 125 microns, seja a fibra multimodo ou monomodo. Então, o que realmente diferencia multi de mono é o diâmetro do núcleo. Isso vai determinar um comportamento diferente da luz. Vocês podem ver, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no slide. Vocês podem ver aqui, né? Vocês viram a setinha aqui, verde? Vou mudar a cor. Vermelha. Uso uma seta verde na fibra multi, uma setinha vermelha aqui na mono. Então, a multimodo, né, ela, por ser um núcleo mais largo, vocês veem que é possível colocar luzes de diferentes caminhos, né? A luz consegue trabalhar e viajar por dentro da multimodo por diferentes caminhos possíveis. Já a fibra monomodo, por ser mais fina, a luz só consegue passar por um único caminho. Por isso, o nome monomodo, porque modo é caminho. Então, um único caminho, um único modo, monomodo. Fibra multimodo, núcleo largo, vários caminhos de luz possíveis, por isso o nome multimodo. E na multimodo ainda tem alguns subtipos.
Existe um tipo um pouco mais antigo, que é o índice degrau, e tem o mais novo, né, o que é usado atualmente, que é o índice gradual. Aqui, à esquerda, nós temos a fibra índice degrau, semelhante ao que falamos no slide anterior, caminhos diferentes, só que vejam que os caminhos são bem diferentes. E o fato dos caminhos serem diferentes, isso leva a um problema. Cada caminho tem um comprimento diferente dentro da fibra. Então, embora a fibra em si tenha um determinado comprimento, por exemplo, 100 metros, os caminhos lá dentro são mais longos. Alguns podem ter 101, 102, 105 metros e outros próximos aos 100 metros. Isso vai fazer com que o pulso digital, do outro lado, ele se espalhe. Porque na entrada é um pulso discreto, ou seja, um pulso bastante curto no tempo, mas ele vai se decompor em vários modos, e como cada modo vai para um caminho de comprimento diferente, vai chegar em tempos diferentes do outro lado. Isso vai fazer com que o pulso se alargue, espalhe. Isso é chamado de dispersão modal. Como cada modo tem um comprimento e um tempo diferentes, nós teremos essa dispersão modal que faz com que o sinal chegue do outro lado mais aberto. Se eu estou mandando vários sinais, uns próximo ao outro, o que vai acontecer é que o sinal vai se embaralhar. Um sinal do primeiro bit vai chegar e vai se embaralhar com o sinal do segundo bit, já que ambos se espalharam, se dispersaram. Então, isso é uma característica ruim. Para tentar minimizar isso, inventaram a fibra de índice gradual. Ela tem um núcleo que é composto por várias camadas, de maneira que o sinal luminoso ele vai se curvando aqui dentro de maneira mais gradual, em vez de ser tão aguda, né, ou drástica como a fibra de modo degrau. Isso faz com que o espalhamento, ou melhor, a dispersão, seja menor. Então, todas as fibras usadas hoje em redes têm índice gradual. E aqui temos a monomodo, para mostrar que ali eu tenho um modo único de transmissão, logo ela não sofre a dispersão modal, já que o sinal não se espalha devido ao problema da dispersão modal, já que só tem um modo de transmissão. Bom, dentro da fibra, a luz é transmitida, né? Só que não é qualquer tipo de luz que a gente utiliza para fazer a transmissão dentro da fibra. A gente utiliza sempre luz do espectro infravermelho. E também, mesmo no espectro infravermelho, não é qualquer comprimento de onda. Existem alguns padrões que são utilizados. Então, redes mais normais de utilizarmos nas redes locais, data centers, são redes do protocolo Ethernet. E, normalmente, para Ethernet e Fibre Channel, são utilizados comprimentos de onda 850 e 1300, quando utilizo fibra multimodo, 1310 e 1550, quando utilizo fibra monomodo. Logo, os equipamentos de transmissão e recepção estão trabalhando sempre com esses comprimentos de onda, e os testes feitos nas fibras também são feitos nesses comprimentos de onda. Logo, a característica técnica da fibra ótica que define desempenho geralmente é determinada nesses comprimentos de onda, que são aqueles que vão ser realmente utilizados pelas aplicações. Só que, embora esses 4 comprimentos de onda sejam os padronizados, não são os únicos, né? Vocês podem ver que algumas aplicações, principalmente em redes óticas passivas, têm trabalhado com alguns outros comprimentos de onda para transmissão, recepção ou até mesmo para testes fora de banda. Então, não está fechado só naqueles 4 comprimentos de onda padrão. Bom, quando vamos determinar o desempenho dessas fibras, para escolhê-las para uma aplicação ou outra, basicamente são 3 grandes parâmetros que devem ser observados: a atenuação, largura de banda e perda de retorno ou reflectância. Vamos detalhar um pouquinho esses 3 parâmetros nos próximos slides. E são esses 3 parâmetros que vão me definir, basicamente,
se a aplicação vai funcionar ou não, ou seja, o protocolo de rede que eu pretendo utilizar, se ele vai funcionar ou não, geralmente depende desses 3 parâmetros de desempenho. A atenuação é a perda de potência à medida que a luz trafega pelo link óptico. Aqui você tem um desenho mostrando que de um lado do link óptico eu tenho uma fonte de luz, que pode ser um LED ou um laser, por exemplo, e ele vai iluminar a minha fibra óptica e ela vai caminhar até o outro lado, só que quando chega do outro lado, obviamente, a intensidade já não é mais a mesma. A luz ficou mais fraca, ela se perdeu ao longo do caminho por causa de absorções, de espalhamento, de dobras, e a luz saiu da fibra, enfim, ela chega mais fraca. Essa medida de quanto a luz fica mais fraca quando ele trafega pelo link chama-se atenuação, e a unidade de medida padrão que é utilizada é o decibel, que é abreviado em dB. Cada aplicação, para funcionar, vai ter uma especificação de qual é o máximo de perda em decibéis eu posso ter no link óptico para garantir o funcionamento daquele protocolo. Então, na minha engenharia de fibra óptica, eu tenho que ter o cuidado de projetar um link que tem componentes que, quando colocados juntos para montar um link, no total vão dar uma atenuação inferior àquela requerida pela aplicação. A atenuação é especificada para as fibras ópticas justamente naqueles comprimentos de onda padrão que falamos agora há pouco. Então, para fibras multimodo, né, os valores mais comuns aí, inclusive que estão na nossa norma NBR 14565, com exceção da fibra OM5, para multimodo, quando eu utilizo transmissores a 850 nanômetros, no máximo 3,5 dB por quilômetro. Para 1.300 nanômetros, a atenuação é menor, 1,5 dB por quilômetro. Aí nas fibras monomodo eu tenho especificações a 1.310 e a 1.550 nanômetros, e para a fibra de baixo pico d'água, né, que é a OS2, tem especificação também a 1.383 nanômetros. Por que são esses comprimentos de onda utilizados? Porque nos comprimentos de onda intermediários, por exemplo, aqui e aqui, você tem altos índices de absorção e de espalhamento e fazendo picos de atenuação, que não é interessante. Isso me limita os comprimentos do link. Então, por isso, são essas regiões aqui, 3, as mais utilizadas, justamente porque elas permitem menos atenuação no link, logo o link pode ter distâncias maiores. A fibra S2, percebam, ela tem especificação a 1383, que é justamente aqui, né? Porque a fibra S2 ela não tem esse pico de atenuação nesse comprimento de onda. Outro parâmetro muito importante, extremamente importante, é a largura de banda. A largura de banda ela é medida em megahertz quilômetro. E cada tipo de fibra óptica tem uma largura diferente, largura de banda. É uma especificação apenas para a fibra multimodo. A fibra monomodo não tem a especificação de largura de banda, porque o que mede a largura de banda é justamente a dispersão modal da fibra. Lembram que a gente falou agora há pouco da dispersão modal? Ela ocorre quando os sinais passam por caminhos diferentes dentro da fibra, e lembram que a monomodo não tem isso, só tem um caminho. Então não tem a medida da largura de banda. Ela é útil para multimodo. Justamente, quanto maior a largura de banda de uma fibra, significa que ela tem menos dispersão modal. Logo, ela tem mais capacidade de tráfego de dados por maior distância. Então, esse é o grande diferencial entre as fibras OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Justamente a largura de banda. Porque todas elas são fibras ópticas multimodo, todas elas são em índice gradual, mas o que vai realmente diferenciá-las é a largura de banda. Quanto maior a graduação OM, OM3, OM4, OM5, maior a largura de banda, isso significa menos dispersão, logo eu consigo distâncias maiores e com velocidades de rede maiores. A largura de banda ela pode ser definida ou medida na fibra
no modo preenchimento total do núcleo, OFL, né? Isso quando eu quero trabalhar com LED nessa fibra, ou então posso medir a largura de banda pela utilização de laser. Aí, nesse caso, é a largura de banda modal efetiva, ou EMB. As fibras a partir de OM3 são definidas nessas duas modalidades. Para facilitar quem faz projeto de redes, o que acontece é que criaram categorias de fibras. As categorias de desempenho de fibras ópticas, principalmente as multimodo. Nessa categoria, você tem já pré-determinados em norma qual deve ser a largura de banda mínima, atenuação máxima na fibra óptica, além de diâmetro de núcleo de casca. Isso facilita bastante na hora de podermos especificar a fibra óptica. Quando você especifica, por exemplo, fibra OM3, já vem com a certeza de que a largura de banda X é garantida, a atenuação da fibra também garantida e o diâmetro do núcleo também garantido. Isso facilita a especificação e faz com que a gente consiga ter tabelas mais fáceis na hora de aplicar isso e de escolher as aplicações, os protocolos de rede que podem trafegar sobre cada uma delas. É claro que num link óptico, para eu ter uma classificação, por exemplo, OM3, todos os componentes ópticos têm que ter essa mesma categoria OM3, senão eu vou perder o desempenho naquele ponto onde o componente é de menor categoria, da mesma maneira que acontece com cabos de par trançado. E aí temos a tabela atual, essa tabela das categorias de fibra multimodo, de OM1 até OM5, sendo que o OM5 é bastante recente, ela foi criada aí nos últimos 2 anos, entrou na norma americana, depois da internacional, e na última versão da NBR, na nossa 14565, que foi liberada para comercialização há menos de 2 meses, versão 2019, já tem a tabelinha incluindo a especificação OM5. Né? Fui eu, inclusive, que desenhei a tabelinha aí para ser colocada na norma, coletando informações da ISO. Então, temos 5 categorias de fibras multimodo, OM1 até OM5. Como eu falei, né, especifica-se diâmetro de núcleo e casca. Casca é sempre 125 microns, né, nem está na tabela aí. A atenuação e largura de banda. Vocês veem que a OM1 é a única que tem diâmetro de núcleo 62,5, as demais todas diâmetro de núcleo 50. A atenuação máxima por comprimento de onda, vocês veem que é idêntica em todas, com exceção do OM5, que é a única que a norma especifica com uma atenuação específica menor que as demais, 3 dB por quilômetro, enquanto as outras são 3,5 dB por quilômetro. Já quando utilizado com 1.300 nanômetros é tudo igual, 1,5 dB por quilômetro. E a grande diferença está na largura de banda, principalmente aquela medida com laser, que é a EMB, lá na coluna da direita. Vocês podem ver que as fibras OM1 e o OM2 não têm especificação em largura de banda para laser, né? Por quê? Porque são fibras mais antigas. Na época, a fibra multimodo só era utilizada com LED, então a largura de banda era medida, né, somente, né, com LED, que é a largura de banda OFL. Por isso, as fibras OM1 e OM2 têm somente especificação com OFL. Para rodar gigabit e acima, não se usa LED, utiliza-se VCSEL ou laser. E para isso eu preciso da especificação largura de banda efetiva modal, que é a EMB. E isso só existe a partir do OM3. Então, OM3, OM4 e OM5 têm especificações em laser, porque garantem velocidades de gigabit, mas não deixam de ter especificação também em LED, porque elas também são compatíveis com aplicações em LED. O que difere na OM5? A OM5, a grande novidade é que ela tem especificação de largura de banda em 953 microns. Por que isso? Porque a ideia é oferecer suporte ao WDM, ou CWDM, na fibra multimodo. O WDM é a multiplexação por divisão do comprimento de onda. Ela é típica para fibras monomodo, já existe há muito tempo para monomodo,
mas é meio uma novidade para multimodo. Então criaram a fibra OM5, que tem especificação 953, e a ideia é que você consiga ter transmissores que consigam colocar 4 canais simultaneamente, entre 850 e 953 nanômetros. Isso vai fazer com que eu precise diminuir a quantidade de fibras para cada aplicação. Tem uma pergunta do Daniel aqui, quais as distâncias máximas de cada classe? Eu já vou mostrar uma tabelinha de exemplo aqui, tá? Porque é complexa essa pergunta, mas eu já vou mostrar um exemplo aqui já. Tá, então, a OM5, a novidade é isso, é você ter especificação também ao 953 para permitir a utilização de CWDM, multiplexação, de comprimento de onda, em 4 canais entre 850 e 953 nanômetros. Como é que fica a fibra monomodo? A monomodo, a especificação dela é mais simples. Lembra que eu estou falando de redes locais, eu não estou falando das fibras monomodo para longa distância, onde aí vai entrar outros fatores, como dispersão cromática, dispersão por polarização, dispersão deslocada, aí são outras características apropriadas para links de dezenas ou centenas de quilômetros. Nosso objetivo aqui é redes mais locais, redes de campos, e aí entra realmente somente essas classificações, o S1, o S1A e o S2, que são classificações apenas pela atenuação. Lembra que a largura de banda só existe para a fibra multimodo. Então, o que temos aqui é apenas classificação pela atenuação da fibra. O S1 e o S2 eram as originais das normas, né? Sendo que o S1 era especificado em 1310 e 1550 a 1 dB por quilômetro e o S2 a 0,4, só que o S2 era também aquela fibra sem esse pico, né, de atenuação nos 1383. Então, a S2 ficou especificada em 1310, em 1550 e também na região de alto pico d'água da fibra normal, que o S1 não consegue atender. Mais recentemente, introduziram a fibra OS1A, que tem as mesmas especificações de atenuação que é o S1, a 1310 e a 1550, mas também tem especificação a 1383, ou seja, também é uma fibra de baixo pico d'água. A norma internacional já aposentou o S1, substituindo-a por OS1A, que tem as mesmas características, só que abre a possibilidade de utilizar o 1383, que é a janela que não dava para utilizar na OS1, mas com as mesmas características de atenuação dos outros comprimentos de onda a 1 dB por quilômetro. Na prática, o que acontece é que a OS1A é a especificação da monomodo baixo pico d'água para cabos de uso interno, e o OS2 é a especificação da monomodo de baixo pico d'água para cabos externos. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Cabo interno e externo com atenuação da fibra. É que no caso da fibra monomodo, quando a gente constrói cabo tight e coloca aquele segundo recobrimento, o buffer de 900 microns, isso possibilita uma atenuação um pouco maior pelo estresse mecânico provocado pela extrusão dessa camada de PVC. Então, a atenuação da fibra interna costuma ser um pouco maior. Por isso, tem a especificação OS1A para uso interno e a uso externo, que é o cabo luz. As fibras são soltas sem ter esse buffer, então você tem uma atenuação menor. E aí, respondendo até a pergunta do Daniel, como é que ficam as distâncias? Então, as distâncias dependem da atenuação e da largura de banda. E depende do que a aplicação, o que o protocolo de rede vai requerer. Então, cada protocolo de rede vai ter uma especificação onde eu vou precisar uma determinada fibra, uma determinada largura de banda, que vai me limitar a distância, e uma determinada perda máxima desse canal para que o equipamento consiga enxergar o sinal. Então, se eu pegar
aqui nessa tabela eu tenho exemplos entre 10 megabits e 1 gigabit por segundo Ethernet. Eu não coloquei mais que isso, senão ficaria muito extenso, porque para 1 giga já tem bastante opções, para 40, 100 GB tem mais opções e já existem 200, 400 e até 800 GB saindo. Então, aí são uma infinidade de tabelas. Mas vamos pegar um exemplo aqui. 10 base FL, transmissão de 10 megabits de internet em fibra multimodo, ela requer uma fibra multimodo qualquer, né, porque ela vai transmitir em LED, vai utilizar o comprimento de onda 850 e tem que garantir no máximo 12,5 dB de perda de atenuação nesse canal, contando já conectores, emendas, fibra, tudo, e não posso passar de 2 km. Se eu, no outro extremo, chegar aqui no 1000 base SX, que é o Gigabit Ethernet, se eu utilizar a fibra OM1, que ela tem, lembra o diâmetro de 62,5, eu vou ter que ter perda máxima de 2,6 dB e o limite é 275 metros por causa da largura de banda do OM1. O OM2, vocês lembram que tem 50 microns de diâmetro, a largura de banda é maior que o OM1, então ela permite uma perda um pouquinho maior e uma distância que é o dobro, 550 metros. Se eu utilizar já um outro tipo de transceiver, que é o 1000 base LX, o 1000 base SX, o 1000 base LX, ele pode trafegar na fibra multimodo com laser, com distância de 550 metros, e na monomodo, até 5 km. Então, essa pergunta não é simples, porque para cada protocolo de rede, eu tenho uma tabela que vai me mostrar quais as fibras aceitas, qual o comprimento de onda utilizado, qual a perda máxima que eu posso ter nesse link e qual o comprimento máximo que eu posso ter em função da largura de banda dessa fibra utilizada. Tá, então, a pergunta da distância ela não é simples, sempre é um cruzamento de protocolo de rede que eu uso versus qual o modelo de fibra que eu estou usando. Okay? Eu tenho um curso online que agora está mudando, inclusive, de provedor, mas logo vai estar no ar de volta, que explico essa nomenclatura aqui, Ethernet, todinha, desde 10 megabits por segundo até 100 gigabits por segundo. Bom, com isso a gente concluiu a apresentação do que eu gostaria de passar para vocês nesse webinar, mas temos alguns slides ainda aqui. Deixa eu abrir para perguntas relativas a esse trecho aqui, que é fibras óticas, antes da gente partir para a apresentação do curso e para o brinde, para quem me aguentou até o momento. A dúvida do Alejandro era 1310, entendido que era para fibra monomodo. Esse é o padrão, Deixa eu ver se eu tenho aqui o slide aqui. Então, o padrão, na hora de testar as fibras monomodo, eu vou testar com 1310 e a multimodo com 1300. Mas nada impede de existir transmissão a 1300 para monomodo também e 1310 para multi, tá? Nada impede de existir isso. Você vê que são muito próximos, Tanto fibra multimodo quanto monomodo podem suportar tanto 1300 quanto 1310. Então, é o protocolo de rede que eu vou utilizar e que vai me determinar exatamente qual comprimento de onda que eu vou utilizar. O que eu não tenho por exemplo, a fibra monomodo trabalhar 850. Isso não existe, tá? Porque a 850 nanômetros, a fibra monomodo deixa de ser monomodo. Ela passa, o comprimento de onda fica tão curto que passa mais de um modo, ela deixa de ser monomodo. E também multimodo até 1300 e pouquinho só. A partir disso, já não tem mais multimodo. Espero que tenha resolvido a sua questão. Bom, enquanto vocês pensam nas perguntas, vamos apresentar o curso. O curso que eu desenvolvi, na verdade, é um curso baseado justamente naquilo que eu apresentei aqui em 1 hora para vocês, mas é um curso que vai explorar cada item aqui que eu falei
para um curso de 6 horas. É uma junção, na verdade, de 2 cursos que eu já tinha, o SCE 321 e o 322. O 321 era sobre cabos, o 322 sobre fibras óticas. Esse webinar é um extrato, né? Uma condensação desses 2 cursos em 1 hora, mas quando eu junto os 2, coloco todo o material, é um material de 6 horas. Ele vai ser ao vivo pela internet, então é um curso online, mas não é pré-gravado. Ele vai ter data e hora, vou falar daqui a pouquinho qual que é a data e hora prevista para esse curso, e vai ser da mesma maneira que estamos falando aqui, né? Eu vou falar após a apresentação e vai ser interativo. Vocês vão poder perguntar a qualquer momento, né, sobre qualquer tópico aqui, né? Então, vai ter uma prova e vai ter certificado de conclusão, inclusive 2 certificados, um para o curso de cabos e outro de fibras. Qual detalhamento, né? O que vai falar? Mais ou menos o que a gente já falou, mas vai detalhar mais sobre os ambientes, aéreo, subterrâneo, enterrado, detalhar um pouquinho mais sobre as construções, a condutividade, o que é condutivo, o que não é, falar um pouquinho dos elementos que eu só dei uma pincelada, falar um pouquinho mais das propriedades mecânicas, falar quais são as classificações frente à chama, Plenum, Riser, LSZH, etc., né? Falar da identificação das fibras, quais são as cores utilizadas nas fibras, tanto na norma internacional quanto nacional, como é que, né, a nomenclatura nacional de cabos óticos. E para a parte de fibras óticas, nós vamos entrar mais nas propriedades da luz, coisa que a gente não comentou aqui, o que é um comprimento de onda, o que é uma velocidade da luz, o que é índice de refração, o que é uma reflexão, o que é uma refração, reflexão interna total. São características importantes para entender o mundo da fibra. Vamos falar do mecanismo de propagação dentro de uma fibra, falar um pouquinho mais da dispersão, inclusive a dispersão cromática, vamos detalhar mais refletância e perda de retorno, vamos falar um pouquinho de conector, um pouquinho mais de largura de banda, causas da atenuação e da refletância. A gente não entrou aqui agora por que um link tem uma atenuação maior ou menor, o que causa uma atenuação, o que causa uma refletância, e também alguns cuidados que eu tenho tendo um projeto ótico. Olha, Marcos, onde está a tabela completa? Então, né? Não tem um compiladão muito fácil sobre isso, né? Cada aplicação, cada protocolo publica as suas próprias tabelas. Então, por exemplo, a internet você vai encontrar lá no site do I3E, ieee.org, procurando a norma 802.3, você consegue baixar a norma com atualização de até 6 meses atrás, porque é mais recente e é cobrada. É um calhamaço de milhares de páginas em PDF, e lá estão as tabelas de cada aplicação. Você pode encontrar pelo Google, mas eu não vou saber a origem disso, né? Para a ATM, você tem que procurar no site da ATM, para a Faber Channel, procurar nos papers da Faber Channel, mas tem um caminho que pode ser interessante, que é você acessar o site da Fluke Networks, base de conhecimento, e ali você procurar os limites de teste do Fluke Versive. É um arquivo PDF, se eu não me engano, gratuito, onde vem todos os limites das normas das aplicações, e lá tem limites de aplicações, onde você pode ver esses valores aí, porque quando você certifica o cabo com Fluke, ele dá uma checada nisso. Então, é um lugar gratuito que você pode ter bastante informação. Luiz já comprou? Luciano também já comprou o livro, conversou com o Paulo Marim. Legal, ele é muito atencioso. Inclusive, o Paulo Marim, ele é o chair do comitê nosso lá na norma sobre cabelo estruturado, é ele que define os rumos das normas nacionais. A gente se encontra uma vez por mês, em caráter voluntário, para desenvolver e atualizar as normas nacionais. A última reunião do ano vai ser daqui a 2 semanas, primeira semana de dezembro. E é ele realmente, o Dr. Paulo Marim, que é o chair da norma. Além desse livro, o Paulo Marim tem também livro de data centers, tá? E ele lançou recentemente um sobre caminhos para cabos, a infraestrutura, né? Como é que se projeta e calcula calhas, dutos, etc., para cabeamento. Esse vai ser um tema de um curso que eu tenho já online, eu vou republicá-lo. Agradeço a presença de todos até o momento. Não vou dizer que hoje eu consiga mandar o e-book para vocês,
tá? Eu estou bastante atarefado entre hoje e amanhã, provavelmente vai ficar para a semana que vem, mas eu vou enviar para vocês, tá? Eu tenho um e-mail de todo mundo, e por favor, se acontecer alguma coisa e não chegar, cair no spam, etc., vai me cobrando, tá? Mas me cobra a partir de segunda-feira, porque antes disso eu não consigo mandar realmente, tá? Muito obrigado pela presença de todos e espero vocês ou no curso ou em algum outro webinar ou assistindo aí nossos vídeos no YouTube. Abraço, bom dia a todos.